Você já deve ter ouvido falar sobre as populares listas de remarketing, mas pouca gente, muito porque o nosso mercado é organizado em silos, em áreas isoladas, utiliza a SEO para popular as listas de remarketing da forma adequada. Então, o papo de hoje é sobre como utilizar a SEO para ajudar a popular suas listas de remarketing, gerar mais leads e mais vendas para o seu negócio. Meu nome é Rafael Reis, eu sou fundador da Web Estratégica e hoje a gente vai falar sobre listas de remarketing e SEO. É muito comum, apesar de que não deveria ser, as áreas de mídia e de SEO trabalharem de forma isolada dentro das empresas. A gente tem uma mentalidade muito antiga já e muito isolada em forma de silos, em que o time de mídia fica isolado do time de SEO, que fica isolado do time de métricas, que fica isolado do time de conteúdo, que fica isolado do time de social, e aí você acaba tendo uma departamentalização desnecessária dentro de áreas que deveriam estar trabalhando em conjunto para um objetivo só. Pois bem, a gente acabou vendo em alguns clientes recentemente que, apesar de estarem utilizando o Tag Manager, não tinham as tags de remarketing instaladas em todas as áreas do site. E clientes que têm blogs com bastante visitação, que têm hubs de conteúdo bem populares, ou que têm canais de YouTube com bastante audiência, acabam não utilizando o remarketing em todos esses canais. Acabavam instalando especificamente em páginas de produto, ou em páginas de listing, ou até somente em landing pages, em páginas de oferta. E aí isso cria um efeito muito ruim para o longo prazo. Quando eu tenho estratégias promocionais, e vou usar o exemplo óbvio da Black Friday, em que eu preciso alcançar muita gente, gerar muito lead, gerar muita antecipação da oferta, e aí efetivamente naquela semana ou naquele dia gerar conversão, uma lista populada vai me ajudar a alcançar mais pessoas, vai me ajudar a gerar mais leads e, obviamente, vai me ajudar a gerar mais conversão. Uma forma muito simples de fazer isso é utilizando o próprio Tag Manager, e aí você instala as tags em todas as áreas do site e depois você consegue fazer filtragens específicas. Quem passou por determinadas categorias, quem passou por páginas com determinada palavra-chave, quem visitou produtos com determinados IDs ou com determinadas tags, e aí você faz a filtragem e o tagueamento dentro da lista. É estranho que esse conflito exista, porque em tese ele não tem a menor lógica, não tem o menor sentido dele existir. Mas na prática, como essas áreas trabalham de forma isolada, nem sempre o que o pessoal de SEO está fazendo para gerar audiência orgânica está sendo acompanhado ou entendido pelo que o pessoal de mídia está fazendo. E aí a galera de mídia está tagueando as próprias páginas com remarketing, mas não está tagueando o conteúdo orgânico ou não está tagueando o conteúdo de social, por exemplo, para ser usado no remarketing depois. E aí você não tem conhecimento de diferentes fases do funil em que esse usuário está, ou você não tem alcance suficiente em algumas listas para rodar determinadas estratégias de forma custo-efetiva, de forma que você consiga ter um alcance grande, um custo de mídia menor e uma reconversão de usuários que passaram pelo site, mas não necessariamente se cadastraram como leads ou fecharam uma compra. Isso, para alguns mercados, por exemplo, tem grande impacto. Para e-commerces que são marketplaces ou que têm produtos de competição de preço muito grande, produtos standard de marcas conhecidas que existem em vários sites e que o usuário tipicamente vai passar por vários sites comparando o preço. A gente tem aquele perfil de usuário que vai para o Buscapé ou que vai para o Zoom, vai para algum comparador de preço e faz a comparação lá. Você tem o usuário que já entra direto no Google Shopping e faz o filtro de preço. Você tem aquele usuário que olha o preço no Mercado Livre e depois compara com o preço de loja. Então você tem diferentes tipos de comportamento. Mas para alguns mercados, essencialmente sites marketplace, você vai ter esse fenômeno da comparação de preço muito latente, muito forte. Então o usuário entra, olha o preço, mas ele não bota no carrinho e não calcula o frete, por exemplo. Então você consegue fazer uma recaptura desse usuário, você consegue impactá-lo de volta com uma estratégia de remarketing ou com uma estratégia de mídia programática e trazer esse cliente de volta para finalizar o processo de compra. Só que, se você está trabalhando em silos,
né, de forma isolada e não com uma mentalidade unificada de growth, todo mundo olhando para o mesmo sentido, para o mesmo objetivo, você acaba não populando várias listas de remarketing nas páginas que são trabalhadas mais especificamente para orgânico. Isso acontece muito em blogs e acontece muito em hubs de conteúdo. A gente pegou isso recentemente em pelo menos 3 clientes, né, em que as tags de remarketing não estavam bem configuradas ou o pixel não estava imprimindo em todas as páginas por conta de características de configuração do Tag Manager ou problemas de codificação, de programação dentro do site. E esse é um tipo de estratégia que toda marca tem que estar de olho, né? Esse é o tipo de estratégia que toda empresa, independente do tamanho, de ser um pequeno e-commerce, de ser um grande portal ou de ser um marketplace gigantesco, tem que ter esse tipo de estratégia integrada. Porque na hora de uma grande oferta, né, uma oferta de Dia das Mães, de Dia dos Namorados, de Black Friday, de Natal, uma promoção de aniversário, uma queima de estoque, você quer ter essa lista de remarketing populada com o máximo de usuários possível, o máximo de clientes potenciais possível, para que você consiga reconverter isso, transformá-los em leads para uma determinada oferta ou efetivamente em compradores para uma semana de saldão, para uma semana de frete grátis, para uma semana de queima de estoque, né? A gente tem um cliente muito grande aqui da área de reforma, construção civil, decoração, bricolagem e tal, e eles trabalham muito com semanas temáticas. E aí as listas ali de clientes são gigantescas, né? Basicamente todo mundo que navega já passou pelo site deles em algum momento. Mas em muitos e-commerces isso falha, né, e isso não está 100% integrado. E aí o que a gente pode usar especificamente para popular as listas é criar comparativos, né, é criar listagens de produtos, comparativos de produtos ou dicas para situações específicas para que eu faça filtros dentro da minha lista de remarketing. Então, exemplo de um funil aqui. 15 presentes para você surpreender a sua mãe no Dia das Mães. E aí você roda uma mídia dentro de todo o seu remarketing, impactando os usuários com essa chamada. Quem clicar vai cair num conteúdo que está dentro do blog, então teoricamente ele é um orgânico, mas ele foi reimpactado pelo remarketing, e aí você vai taguear esses usuários para fazer uma oferta específica de Dia das Mães. Então você pode ter nessa página um pop-up de captura específico, ou você pode ter um pixel específico para taguear esses usuários, e aí você vai fazer uma oferta específica de Dia das Mães só para o filtro dos usuários que interagiram com essa oferta. Para Black Friday é a mesma coisa. Vem aí a Black Friday da loja X, né? Receba as nossas ofertas antecipadamente. Quem clicar nessa mídia de todos os usuários do seu remarketing, você vai taguear. E aí depois você consegue, olhando a jornada de conversão, entender desse total de usuários, quem veio do orgânico foi impactado por um remarketing e comprou, quem veio de mídia foi impactado pelo remarketing e comprou, quem já estava na base foi impactado por um e-mail marketing e depois comprou, e aí você seleciona os melhores canais, os melhores caminhos para a jornada e aqueles que são mais custo efetivo. E isso é uma boa mentalidade de growth, isso é uma forma de você olhar para o total de base que você tem cadastrada e não cadastrada e gerar resultado em cima dessa base, fazendo filtros específicos e cruzando diversas fontes de atração desses clientes. Então você pode dar tração em usuários que já passaram pelo seu site há muitos meses e trazê-los de volta, ou você pode acelerar visitantes recentes, usuários recentes, que estão mais próximos de um momento de tomada de decisão, né, com um filtro ou com uma antecipação de oferta específica. Então, fica aí a dica para você olhar de uma forma integrada, o que a gente chama de olhar 360 graus, né, você pensar na estratégia como um todo e não em silos, em áreas separadas que não se conversam, que não interagem. Chamar isso de tendência é até meio brega, né, mas isso é uma realidade que já deveria estar implementada em boa parte das empresas, mas por conta de cultura de mercado, por conta de estruturas que já são tradicionais dentro das empresas, muitas vezes isso não acontece da forma otimizada como deveria. Tá? Para pensar
nesse tipo de estratégia, você pode contar com a gente aqui na Web Estratégica. A gente ajuda diversas empresas a construírem jornada do cliente, a mapearem as suas personas, a construir conteúdo de valor, a implementar SEO, a implementar métricas e a gerar mais conversões, gerar mais dinheiro no bolso e tirar o máximo possível do conteúdo, da estratégia de SEO, dos resultados de busca para o seu negócio. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha aí, é de graça. Se você quiser, assina o nosso canal e clica no sininho para ser notificado de todos os novos vídeos. E se você gostou mesmo desse vídeo, copia o link e manda para vários amigos aí, para outras pessoas que podem se interessar por esse conteúdo e que podem tirar proveito dessas conversas que a gente tem por aqui. Meu nome é Rafael Reis, sou fundador da Web Estratégica e a gente se vê toda semana aqui no canal.